Eu venho aqui hoje para te convidar a se conhecer, a se olhar por dentro. Ou, como é mais bonito falar, meditar. Meditar é escutar a própria voz, aprender a escutar a própria voz. E eu vou direto ao assunto, tá? A primeira coisa é ficar em silêncio. E ficar em silêncio nos dias de hoje não é fácil. Então esse é o primeiro desafio. Desliga tudo. Desliga todos os aparelhos. Encerra todas as conversas. Te exercita a ficar em silêncio. Para que meditar? Para que se conhecer? É uma das atitudes que quem está doente, que quem está depressivo e com ansiedade, sofrendo muito, precisa aprender a ter para começar a melhorar. No começo vai ser muito difícil, porque quando a gente está depressivo e ansioso, tem muito barulho na nossa cabeça, tem muita voz falando mal da gente mesmo. E a gente não consegue distinguir, a gente não consegue diferenciar. Tudo que grita dentro da nossa cabeça a gente acha que é a gente mesmo. Eu vou tentar explicar. Quando a gente não sabe coordenar os pensamentos, e é justamente por a gente ter desaprendido isso, que a gente fica ansioso e depressivo. O nosso psiquismo tem pelo menos duas divisões. Uma delas é essa mente mais superficial que fala o tempo inteiro, e a outra é um nosso eu mais interior, esse que conhece tudo e sabe tudo. O eu superior. Tu já deve ter ouvido falar sobre isso. Enquanto que a nossa mente fala e conversa e repete assuntos e muda de assunto o tempo inteiro, essa voz mais inteligente e sábia do nosso interior, ela tá lá, mas a gente não consegue escutar. E como é que a gente faz para conseguir começar a escutar essa voz mais sábia, que é a gente mesmo? A gente precisa silenciar essa voz mais falante, que é o nosso ego. Como é que a gente faz isso? Eu vou falar a minha própria experiência, tá? Que, na verdade, eu ainda tô vivendo essa experiência. No meu entendimento, a gente passa por essa vida e não para de aprender nunca. Até o último momento, até o último suspiro, a gente está aprendendo. Nenhuma tarefa, enquanto que a gente está no começo, é fácil. Todas são difíceis. Se tu desligar o celular, desligar o rádio, desligar a televisão e parar de falar com as pessoas ou ficar sozinho de preferência, essa voz que nos ansiosos e depressivos fala muito, ela vai começar a falar mais alto ainda. Ela vai começar a gritar. Mas a gente precisa deixar ela falar. Só deixar ela falar. É como se fosse uma pessoa que está falando demais. Falando o tempo inteiro para ti. E tu precisa treinar em ficar quieto e não responder para essa pessoa que está falando contigo. Por mais que essa pessoa te peça para dar opinião, tu não pode dar opinião nenhuma.
só tem que escutar, só deixar essa pessoa falar, sem dar opinião, sem se importar com o que essa pessoa está dizendo. Essa voz é como uma outra pessoa externa. Deixa ela falar. Vai ser difícil. A gente tem a tendência de querer escutar o que a pessoa diz, essa voz, e seguir aquele pensamento. Por exemplo, tu é horrorosa, tu é burra, tu é feio, tu nunca vai ter sucesso, tu é um fracasso, ninguém gosta de ti, tu não faz nada certo. Normalmente é esse o tipo de discurso que está na cabeça de quem está doente. E a gente precisa deixar essa voz falar. Ela vai falar e vai repetir isso durante um tempo. Mas se tu conseguir fazer esse exercício de não responder essa voz, não responder é não pegar esse pensamento que fala o tempo inteiro e seguir nesse pensamento. Por exemplo, a voz te diz: tu é burro, tu é um fracassado. E aí tu pega esse pensamento e pensa contigo: é verdade, realmente, eu não consegui resolver tal situação da minha vida, eu não consegui obter tal situação que eu gostaria, etc. Quando tu faz isso, tu tá dando atenção, tu tá dando conversa para essa pessoa. Tu não pode fazer isso, tu tem que treinar. Eu já disse, eu digo em quase todos os meus vídeos, é treino, tu tem que treinar. Não dá conversa. Eu hoje fiz um post na minha página no Instagram, onde é que eu falei de forma bem resumida. Eu disse: tira 5 minutos do teu tempo hoje para cuidar de ti. E como é cuidar de ti? É prestar atenção nos teus pensamentos. Mas é só escutar eles, sem dar razão para eles. Nem discordar, nem concordar. Treina, tenta. 5 minutos. Começa assim. Coloca um despertador, um cronômetro para 5 minutos. E para. Escolhe um momento do teu dia e para. E fica prestando atenção ao que a tua mente começar a dizer. Mas te foca, fica focado, focada. Não responde. Só escuta. Por mais que aquilo que a tua mente esteja te dizendo pareça que tu tem que concordar, como se o teu coração dissesse: é verdade, mente, tu tem razão, tu estás certa no que tu estás dizendo, te esforça para nem concordar e nem discordar. 5 minutos hoje. Amanhã de novo. Depois amanhã de novo. 5 minutos, amigo, amiga. Só 5 minutos. Daqui a algum tempinho, tu já vai conseguir fazer isso por 5 minutos. Aí, aumenta para 10 e te esforça para fazer isso todos os dias. Coloca o cronômetro, 10 minutos, ou 6 ou 7, só ouvindo a tua mente. Tu vai perceber, depois de um tempo, que a mente fala, ela fala muito. É como uma pessoa, como eu disse antes. É como uma pessoa falante. Mas se tu conseguires ficar 5 minutos escutando essa voz falante, sem concordar nem discordar, a tua evolução já vai ser muito grande. Porque depois de um tempo tu vai conseguir que essa voz falante fique calma e silencie. E aí tu vai conseguir começar a escutar uma outra voz, que essa fala calma e tranquilamente.
e essa sabe muito. E essa é o nosso eu de verdade. E quando a gente consegue escutar essa voz, a gente começa a melhorar, porque essa voz é o nosso grande bem, que coordena e dirige a nossa vida. É um bem que existe em tudo. É a força que existe na natureza, nas plantas, nas árvores, nos passarinhos, e que faz uma semente dentro da terra começar a nascer sozinha. Essa mesma força que faz tudo isso na natureza que a gente vê, que faz o ar ficar em movimento e a gente sentir ele na pele, tudo isso, essa mesma força, ela está dentro da gente também. E quando a gente começa a conseguir ouvir essa voz, essa força, a nossa vida começa a mudar e aí a gente começa a melhorar. Então é essa a minha proposta para hoje. Te proponha isso, te exercita. Esse canal é feito para te fazer bem. Se esse conteúdo te ajuda, curte, comenta e compartilha esse vídeo com as pessoas para quem tu acha que ele pode ajudar. E assim a gente pode fazer bem para mais pessoas pelo mundo. Um beijo no coração.